Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seguinte, agora sim a gente vai começar umas questões aí que são mais a cara de prova. Tem muito professor que gosta de cobrar em lista de exercício, né? Esses exercícios. Eles, né, na verdade, sempre traz questões de álgebra junto de geometria. Que é para você não esquecer os conceitos básicos de perímetro, de usar Pitágoras, área de figura, enfim, decompor figuras também. Então, os professores de álgebra, geralmente, eles trazem isso, tá? Então, vamos prestar atenção aqui. A questão diz: na figura está representado um isósceles, um trapézio isósceles de área 216, de acordo com a figura. Determine o valor de x. Eita, e agora? Primeira informação: minha área é igual a 216. Outra informação que eu tenho que saber: se minha área é 216, como é que eu calculo a área de um trapézio? Vamos lá. Base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2, beleza? Base maior mais base menor vezes a minha altura dividido por 2. E agora? Minha base maior, obviamente, é essa aqui de baixo. Eu tenho ela? Tenho. Eu tenho a minha base menor? Tenho também, que é o x. A minha altura eu tenho? Tenho também. Eu divido por 2. E igualo tudo isso a 216, tá? Já que a área disso tudo é 216, e eu calculo a área dessa maneira aqui, eu vou escrever a minha equação e a gente vai ver o que é que vai acontecer. Vamos lá? Base maior, x mais 4, mais minha base menor, que é x, vezes a minha altura, que é x menos 4. Tudo isso dividido por 2 tem que dar igual a quanto? 216. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer, simplificar isso, tá? 2x mais 4, certo? 2x mais 4. Depois, vezes x menos 4, tá? Preste atenção aqui. Esse 2 ele está dividindo. Se eu for passar ele para o outro lado, ele vai passar multiplicando, tá? 216 vezes 2, dá para fazer de cabeça. 200 vezes 2, 400. 16 vezes 2, 32. 432, tá? Multiplicar aqui agora. Preste atenção para não errar nisso, tá? Lembra que eu comentei que produtos notáveis e fatoração você vai utilizar? Olha um exemplo aqui, ó, tá? Cuidado na multiplicação. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 4, menos 8x. 4 vezes x, mais 4x. 4 vezes menos 4, menos 16, tá? 432. Eita, Felipe, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Tentar simplificar. Vamos lá? Simplificando. 2x ao quadrado, né? Não tem como eu fazer nada com ele por enquanto. Menos 8x mais 4x menos 4x, tá? Aí olha só, esse 432 ele vai vir para cá, esse 432 ele vai passar para cá, subtraindo, né? Que ele está positivo. Então vai ficar menos 16 menos 432. Menos 16 menos 432 vai dar menos 448. Tudo isso igual a zero. Beleza? Descobri uma equação do segundo grau. Vamos calcular o x. Antes de calcular o x, uma dica, tá? Eu posso simplificar essa equação. Eu posso dividir tudo por 2. Isso aqui dividido por 2 fica x ao quadrado menos 2x menos 2, 4. Por que foi que eu simplifiquei? Eu simplifiquei que é para ficar mais tranquilo, tá? Para ficar um númerozinho menor quando você for calcular seu delta. Vamos calcular o delta? Olha só. Para calcular o delta agora, para calcular meu delta agora, eu tenho a seguinte equação. Eu tenho essa equação. Vamos lá? Meu delta. Delta tem que ser b ao quadrado. Olha o b aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, que é 4, né? Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2, 4. Certinho? Delta é igual a 4. Menos com menos aqui na multiplicação. Lembra que está multiplicando tudo isso. Eu já sei que vai ficar mais, tá? 224 mais... Desculpa, 224 vezes 4. Como é que a gente pode calcular? 224 mais 224. 448, tá? 448 mais 448 vai dar 896, tá? 896 mais 4 vai ficar igual a 900. Eita, é bom demais quando meu delta ele dá um número bonitinho assim, ó.
Por quê, Felipe? Porque vai ter uma raiz, né? Nós já sabemos que tem uma raiz. Então é dessa maneira que eu quero que vocês pensem. Quando você estiver fazendo uma conta, eita, ó, deu um número bonitinho e tal, eu já sei que tá indo no caminho certo, tá? Obviamente vai ter vezes que vai ter um númerozinho feio, né, tal, que vocês chamam aí de número feio, mas continue fazendo, tá? Só que quando dá um número bonitinho é gratificante demais, viu? Coisa boa. Olha só, 900, calculando básico agora, x vai ser igual a menos b. Lembra que aqui é menos 2, tá? E na fórmula é menos o valor de b. Se o valor de b é menos 2, vai ficar menos 2, tá? Então, fica 2 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, por isso que eu disse que o número é bonitinho. Tem raiz de 900? Tem. Raiz de 900 é tranquilo, né? 30. Dividido por 2. 2a. Certinho? Eita, Felipe, aqui vou ter que fazer 2 menos 30, aí depois 2 mais 30. Não, pô. Sim, detalhe, tá? Esse A aqui, como ele é 1, ele fica 2 vezes 1, né? Então 2 mesmo, normal. Olha só. Eu vou ter que calcular os dois? Não, porque olha só, a gente não está falando aqui, voltando, a gente não está falando de tamanho, não tem como esse x aqui ser negativo, né? Não tem como ele ser negativo. Como é que um lado de um trapézio e tal vai ser menos 3, menos 4, menos 5? Não tem como. E se eu fizer 2 menos 30, já vai dar um número negativo. Então, eu já vou desconsiderar ela, tá? Então, ficaria aqui, ó, 2 mais 30, que é 32, dividido por 2, que vai dar 16. Certo? Se fosse uma questão de marcar, se fosse uma questão de marcar, o valor do x tem que ser 16, tá? Um detalhe, presta atenção, um detalhe. Eu tenho outro valor nessa equação aqui, eu tenho outro valor, que seria o valor aí negativo, tá? Só que como eu estou falando de lado de medida, eu não vou considerar ele, certo? Como eu estou falando de o lado de alguma coisa, a medida de alguma coisa, não tem como ser negativa, né? No caso aí que eu estou falando, tamanho. Não tem como também ser negativo. Então eu não vou considerar eu não vou considerar o valor negativo, tá? Mas essa equação aqui, ela tem sim duas raízes, tá? Beleza? Só que eu só vou considerar uma porque eu estou considerando aí, falando de lado de medida de uma figura. Certinho? Valeu! Pode ter certeza que vai ter uma dessa nas suas atividades, na sua prova, viu? Tenho quase certeza.